Salve, muito boa noite. Nós estamos diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Queria agradecer muito o deputado Reginaldo Manzotti, a equipe do TV Evangelizar, um pessoal muito bom, acompanhando aqui, coisa boa, coisa bonita, né? Parabéns a todos. Pois é, e nós vamos falar aqui de política. Você sabe, a política muda a sua vida. É responsável pela educação do seu filho, a sua alimentação, o aluguel. Por isso que prestamos muita atenção na política e o que fazem por aqui os políticos. Nós estamos numa época de definição partidária, né? A fase de acomodação. Hoje assinou a ficha de filiação no PSB o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, praticamente ali definindo a coligação entre PSB e PT. Geraldo Alckmin, que disse que Lula, se eleito, voltaria ao local do crime, agora pleiteia ser vice de Lula. A política é assim, até essas idas e vindas são normais. No domingo, assina a ficha de filiação ao PL, oficializando, né, o deputado Jair Bolsonaro. Será uma espécie de lançamento extraoficial da pré-candidatura à presidência da República. Pois é, e hoje aqui no Frente a Frente está a deputada Carla Zambelli, que tem uma atuação muito forte em primeiro mandato, parece que já está no quarto mandato diante do trabalho que ela vem desenvolvendo por aqui. Deputada, muito boa noite. Obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida. Obrigada, Zé. O Zé, hoje, ele transformou todo mundo em deputado, né? O padre Reginaldo Manzotti, você falou deputado. E o presidente, você falou deputado também. Pois é, todo mundo aqui é deputado. Todo mundo virou deputado, tá tudo certo. Desculpa, padre. Só ofendi assim. Não imagina, não ofendeu de jeito nenhum. O padre é um querido. Um beijo para você, padre Reginaldo Manzotti. Sim, acho que muita coisa vai mudar e é muito importante a gente falar sobre isso, né, Zé? Então é um prazer estar aqui com você de novo. Pois é, e nessa mesa redonda aqui, nessa conversa de toda semana, a minha parceira, deputada Denise Rodrigues. Não é deputada? Boa noite, deputado Zé Maria. Boa noite para você, boa noite, deputada. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pois é, e você já sabe que a deputada Carla Zambelli, ela está no PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele já assinou a ficha de filiação ao PL. Domingo estava prevista uma espécie de lançamento da candidatura, mas o partido está com medo de fazer um ato lançando uma candidatura, uma pré-candidatura, e isso acabar sendo considerado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral campanha antes da hora. Por isso vai ser transformado ali num ato de filiações ao PL, que, por sinal, é o partido que até agora obteve o maior número de parlamentares nesse período aí de troca-troca partidário. O prazo de filiação para quem vai concorrer às eleições deste ano termina em 2 de abril. Nesses próximos 10 dias, olha, vai acontecer de tudo nesta política e a gente vai estar aqui acompanhando tudo para contar tudo aqui para você ao longo da programação da Rede Vida, especialmente no Jornal da Vida. A deputada Carla Zambelli está no seu primeiro mandato, ela já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, né, deputada? E foi ativista, ela começou ali no movimento, no ativismo político, naquele movimento lá contra o governo da presidente Dilma Rousseff pelo impeachment, e hoje ela está aí como deputada federal e tentando aí ajudar o presidente Jair Bolsonaro. Deputada, como é que está a convivência dentro do PL, uma vez que lá atrás, quando a senhora entrou no movimento político, era meio contra o PL, né? Que naquela época era apoiador, era um partido que apoiava o ex-presidente Lula. Mas a política dá tanta volta, né, Zé? Como é que está isso agora? Como está essa convivência? É interessante, né? Porque quando eu escutei o Zé falando que esses movimentos da vida acontecem, né? Eu não iria para o PL, por exemplo, se ele estivesse ainda apoiando o Lula. Mas como acho que eles conseguiram evoluir e perceberam que, na verdade todo mundo que é inteligente hoje e que está vendo o crescimento do presidente Bolsonaro, seja por convicção ou seja por um modelo de negócio, por exemplo, muita gente está alterando seu modelo de negócio, até emissoras, né? A Jovem Pan, por exemplo, enxergou um nicho, e muitos por convicção, mas muito por nicho também.
e jornais e empresas, né? A gente vê aí cerveja Bolsonaro, vinho Bolsonaro, a grande maioria por convicção, mas muitos também enxergando uma tendência. O PL, enfim, recebeu o presidente Bolsonaro de braços abertos, está oferecendo a estrutura que o presidente precisava e eu acho que a gente tem que estar junto com o presidente. E a conversa foi muito franca, eu mantenho as minhas ideologias, o PL perdeu muitos candidatos e muitos deputados, né? Eu até brinquei ontem com o Marcelo Ramos, que era do PL, eu falei assim, Marcelo, você saiu porque eu entrei, né? Ele falou, não, você que entrou porque eu saí. Então, assim, da mesma forma que eles receberam muita gente, eles também perderam muita gente. É do jogo, né? Agora... Mas eles receberam muito mais, né? O PL agora é o maior partido da Câmara dos Deputados, acho que está com 63. O segundo é o PT, que está com 54, ganhou 1, e só em terceira que vem o União Brasil. Isso é uma representação do que será a partir de fevereiro? Você acredita que isso se repete nas eleições? Eu acho que talvez com um pouquinho diferente a quantidade, porque eu estou bastante otimista. Eu acho que a gente deve passar de 100 deputados eleitos. Será uma eleição diferente. O PL? Eu acho. Eu tenho bastante esperança. Assim. Eu tenho bastante esperança de que o filtro foi feito e que a gente vai passar de 100 candidatos eleitos. E isso fora outros candidatos do PP, do PSC, do Republicanos. Mesmo sem coligação. Mesmo sem porque coligação. Não pode ter coligação, pode. Né, nessa não eleição. Não pode. Mas, por coligação exemplo... Só para a eleição mas, por exemplo, de governador e senador. Mas de deputados, por exemplo, no Ceará a gente não tinha ninguém do partido do presidente. Agora tem 3 possibilidades de fazer 3 ou 4 cadeiras, assim, bem possível, porque a doutora Mayra Pinheiro está saindo como deputada, ela candidata a deputada, meu marido é o coronel Reginaldo, o André Fernandes, que é deputado estadual, deve ter uma votação expressiva dos jovens, e o delegado Cavalcante, que já é estadual também, ou seja, podem eleger 4, podendo até fazer 5, ou seja, não tinha 0 e agora talvez faça 5. Na Bahia, no começo tinha a Daiane Pimentel, que traiu o presidente, agora o pré-candidato de lá é o Netinho, e vários outros estão vindo, Aleluia, e vários outros que devem ser eleitos. Filho do José Carlos Aleluia. Exato, filho do Aleluia, que é amigo do Eduardo Bolsonaro, então eu estou apoiando o Netinho lá, o Eduardo deve apoiar o Aleluia, e nessa daí talvez trazer mais 1 ou 2, porque o Netinho deve fazer uma votação expressiva. Então, da mesma forma que, e por exemplo, uma coisa em São Paulo, que na outra vez a gente teve 17 cadeiras, né, que a gente poderia ter preenchido em São Paulo, preenchemos só 10. Porque a gente não soube trabalhar bem o interior e as 7 pessoas que ficaram de fora às vezes por 2, 3 mil votos. Então, a gente quer agora fazer pelo menos 20 cadeiras, né, no total, e que essas pessoas aqui da ponta tenham pelo menos os 30 mil votos necessários. De preferência até mais que isso. Então, assim, tentar diluir mais o voto para trazer mais gente. Só nesses 3 estados que eu citei, a gente já tem possibilidade de fazer mais. Então, se a gente fez 54 daquela vez, quem sabe muito mais agora. A Bia Kicis, por exemplo, aqui em Brasília, também está bem aí adiantada. Existe grande chance de fazer a cadeira dela e talvez até ajudar a arrastar mais uma pessoa. Então, eu acho que a gente tem grandes chances de fazer. Essa rejeição do presidente Jair Bolsonaro, ela atrapalha a eleição desses deputados? Como é que vocês vão trabalhar essa questão da rejeição do presidente? Olha, apesar de eu não acreditar em pesquisa... Que está alta nas pesquisas, né? Estou me referindo às pesquisas e a preços de hoje. É bom que isso fique claro, porque claro. Pesquisa muda, né, o tempo todo. Muda bastante. Se a gente fosse pegar a pesquisa do mês de março de 2018, o Bolsonaro não ganharia em nenhuma das Os últimos possibilidades. Presidentes não seriam eleitos com base nas pesquisas desta época, de fevereiro. Então, além da questão da época, eu acho que também tem o fator de que pesquisas hoje em dia não são tão confiáveis de uma maneira geral. E aí, quando você olha na rua, você olha o Lula, que está na frente das pesquisas, olha o Bolsonaro, quem é que leva mais gente para a rua? E não é só no Centro-Sul, a gente está vendo já o Nordeste inteiro se rendendo à simpatia do presidente. A gente também vê a rejeição dele caindo no Nordeste, principalmente com a entrada do Auxílio Brasil, que eles viram que o Bolsa Família pagava muito menos e agora o Auxílio Brasil está pagando mais. Então, a gente começa a ver já uma rejeição caindo. E eu acho que, por exemplo, eu tenho viajado o Brasil inteiro, sabe, Denise? E eu percebo o seguinte, as pessoas não me conhecem porque eu sou Carla Zambelli somente. Eu sou a Carla Zambelli, base do Bolsonaro. Então, quando eu chego, as pessoas querem tirar foto, eu sou reconhecida em aeroporto, coisa que no começo quando eu entrei como deputada, nem passava perto. Né? Então, eu percebo esse carinho das pessoas justamente porque é o carinho com o presidente Bolsonaro refletido na minha pessoa.
Então, eu acho que a gente vai ajudar bastante, eu acho que o presidente tem muita gente para ajudá-lo nessa construção, né? Ministros que vão ajudá-lo também nas entregas e tudo mais, eu acho que a rejeição cai bastante. Agora, é interessante que esse acordo do governo, né, do presidente, dos ministros, com o chamado Centrão, muita gente critica, mas ajudou e tem dado uma turbinada, principalmente na maneira de trabalhar politicamente do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza. Isso acrescentou muito, né? Acrescentou, e tem um detalhe, hoje eu participei de um debate na Jovem Pan sobre isso, Zé. No final do debate, teve uma enquete perguntando se as pessoas achavam que se era possível fazer sem o Centrão. A grande maioria disse que não, que a grande maioria disse que, muita gente respondeu que apesar de, infelizmente, não gostar de precisar do Centrão, não vê a possibilidade de governar sem o Centrão. Então, detalhe, em 2017, quando o presidente deu entrevista na Jovem Pan para o Pânico, e o Emílio perguntou para ele, como é que você vai fazer com o Centrão? Ele disse, olha, se eu tiver uma maioria eleita de deputados para me ajudar a governar, ótimo, mas se eu não tiver, eu não vou ser ditador. Eu não vou colocar goela abaixo as minhas decisões, eu vou ter que dialogar, inclusive com o Centrão. É lógico que o presidente não vai e nunca dialogou com a esquerda, né? Não era quando era o Bolsonaro deputado e nem vai ser agora. Mas com o Centrão, ele sempre teve... Ele foi de partido do Centrão. Então, ele sabe que é necessário, né? Ele sabe dessa necessidade. Então, não acho... Tem gente que fala, é hipocrisia. Nunca foi hipocrisia. Antes dele ser deputado, ele falava. E eu costumo, inclusive, colocar nos TBTs das quintas-feiras esse vídeo mostrando que, desde 2017, ele disse sim que ia dialogar com o Centrão. Agora, não soa contraditório o presidente dizer, olha, eu sou democrata, mas ele não conversar, por exemplo, com a oposição para tratar dos projetos no parlamento? Não deveria ter um diálogo maior? Essa polarização, a senhora acha que vai se manter? Ou lá na frente vai ter que se buscar um diálogo? Olha, eu vejo ele conversando com algumas oposições, né? Então, por exemplo, tem o Mário Mota, é um senador de oposição. E eu já vi o presidente conversando algumas vezes com ele. Então, o presidente é o tipo da pessoa que, se trata ele com respeito, ele conversa. Mas tem algumas figuras que é impossível conversar. Eu, por exemplo, sou conhecida por ser uma pessoa calma, né? Apesar de gostar de treta, etc., mas sou conhecida no Congresso por ser uma pessoa que não levanto voz, não xingo, e eu não consigo ter diálogo com uma Gleisi Hoffmann da vida. Não consigo. Com Paulo Pimenta, com Talíria, com esse pessoal, assim, eu tento, mas não dá. E as poucas vezes que eu tentei chegar para conversar, te tratam de maneira muito indiferente. Então, às vezes, não é só uma coisa unilateral. Sabe, é bilateral. Eu acho que vai ser, assim, não tem como a gente querer mentir, né? Então, assim, do presidente, eu não consigo enxergar uma possibilidade dele conversar com o PT, PCdoB e PSOL para sentar para negociar. Eu acho que pode sim atender pleitos, né, quando forem possíveis, mas a gente vê que, inclusive, quando os pleitos do governo como um todo é algo importante e bom para a nação, eles são contra. Sabe? Então, aquela história, por exemplo, do aumento dos professores, você viu algum elogio? Nenhum. Então, tem várias coisas que a gente fica percebendo que existe uma hipocrisia do outro lado. Qual será o tom da campanha? Como a senhora acha que a campanha será encaminhada aí nessa disputa feroz que já começou, né? Eu acho que vai ser bem diferente da última. A última, existia uma polarização muito grande. A gente estava saindo de um impeachment, então, até eu, né, como candidata, me aproveitei dessa polarização. Né? Eu mostrava, olha, é o PT ou o Bolsonaro. Agora, eu acho que, Zé, vai ter muito a ver com as ações. O governo entregou muita coisa. A gente entregou muita coisa, mas, infelizmente, não soube comunicar. Haverá comparação? Eu acho que o governo pode Lula ser, e o governo Bolsonaro. Pode ser que sim, mas sempre de uma forma propositiva. Nós fizemos isso. Em comparação, eles entregaram isso lá atrás. Por exemplo, uma coisa que eles vão comparar, com certeza, a entrega de títulos de terra. Quantos títulos de terra a gente vai conseguir entregar até o final do ano? E aí, enquanto isso, Requião, dizendo que só reconhece um título de terra se for assinado por Deus e reconhecido firma. Então, esse tipo de coisa, não só existe uma boa comparação com relação à liberdade do indivíduo, né, do movimento sem terra, que nunca foi um movimento do presidente, não elegeu o presidente, não votou no presidente, mas o presidente está entregando para eles a liberdade de buscar crédito, de fazer coisas na sua terra. Enquanto isso, Requião
E da que segurança, né? E da segurança jurídica para as Segurança pessoas, jurídica, segurança para o produtor, né? E o fato dele poder ter crédito, porque ele tem uma terra dele. Então, buscar melhorar de vida, né? Não ficar dependente. E, enquanto isso, Requião do PT, do lado do Lula ali, fazendo toda uma conversa, falando, debochando de Deus. O povo brasileiro é um povo que acredita em Deus e não gosta desse tipo de coisa. É horrível. E não reconhecendo o título. E não reconhecer título que é do Sem Terra. O Sem Terra está gostando de receber o título, está feliz. Ou seja, não reconhece nem o lado bom das coisas, né? Isso aí, na verdade, é aquela história, né, de fazer um discurso aqui e outro ali. Só que a internet hoje desnuda isso e mostra o discurso de sempre de todo mundo. Agora, deputada, o discurso ideológico ainda prossegue nessa campanha reeleição? Acha que vai continuar? Prossegue, porque o Bolsonaro é o último grande presidente conservador do mundo. Então, a gente verdade, né? é o último presidente. Assim, na época a gente achou que ia ter um crescimento. Ou que o Trump iria se reeleger, etc. E a gente vê que mesmo aqui não. na região também. Exato. Tanto é que hoje, por exemplo, fui procurado por um grupo de coreanos, né, sul-coreanos, que querem ajudar na eleição do presidente, porque é um grupo de sul-coreanos conservadores e que estão vendo com bons olhos a forma como o presidente está governando e querem garantir a sua reeleição. A gente está vindo de fora do Brasil para ajudá-lo aqui. Mas pode receber ajuda externa? Ajuda financeira, não. Mas, por exemplo, promover o nome do presidente internacionalmente, que eles querem ajudar internacionalmente, né? Para mostrar o que o presidente faz aqui, porque a verdade é que a mídia internacional diz que a gente desmata, diz que a gente bota fogo nas girafas da Amazônia, né? Convive que nem tem... com genocídio, Exatamente. ditador. Exatamente. Então, assim, ajudar a gente internacionalmente falando, na comunicação, na narrativa, mostrar o que a gente faz lá fora. Eu tenho recebido movimento sul-coreano, movimento espanhol de direita, que querem ajudar a gente na comunicação para fora do Brasil. Quando estive agora nos Estados Unidos, muito bem recepcionada também por fazer parte da... Por que essa comunicação da campanha foi toda para a internet? Por que está se dando tanta importância à internet, levando ministros do TSE a cancelar plataformas, a exigir que todos eles se ajoelhem diante do TSE? Por que isso é tão importante? É 90% do... É importante. Zé, para você ter uma ideia, eu nas minhas redes sociais eu tenho 7 milhões de seguidores, somando tudo. Isso é muito. E eu alcanço uma média de 40 milhões de brasileiros por mês. Eu, uma mísera deputada federal. O presidente Bolsonaro tem o maior canal do YouTube, do Telegram, né? São 1,3 milhão de seguidores. O segundo maior canal político é o meu, com 142 mil. Então, a gente vê que realmente existe uma... E a imprensa não fala de mim, a Globo não fala de mim, a não ser para me xingar. Os outros canais também. Os que me dão espaço são vocês, a Jovem Pan, ou seja, esses que realmente falam a verdade. Agora, então o que acontece? A gente percebe que se as pessoas estão me conhecendo dessa forma, eu que sou uma deputada de primeiro mandato, de baixo clero, fui a parlamentar mais influente do ano de 2021 no Congresso todo, através de quê? Rede social. Então, eles estão vendo o poder da rede social. O presidente foi eleito por rede social. Foram as tias e tios do Zap. Querem insistir que a gente tem robôs. E eles vão fazer quantas investigações quiserem. Eles vão ver que nem temos robôs, nem temos comprado like, tudo nosso é orgânico. Eles não conseguem entender como que pode ser orgânico algo tão grande assim. Mas é porque as pessoas estão conosco, elas estão por convicção. Porque começou cedo, Exato. É isso? Não é que começou cedo, a gente nunca parou. Desde 2018 a gente nunca parou. Ódio? Então, a gente até brinca, né? Eu, por exemplo, tenho até caneca do Gabinete do Quando Ódio. a gente chega no palácio, as pessoas brincam, olha o Gabinete do Ódio, um rapazinho com o celular na mão. Com celular. Qualquer pessoa com celular na mão é um gabinete do ódio, é um gabinete paralelo, né? Mas por quê? Porque quando a gente, por exemplo, outro dia a gente fez um movimento contra o Alexandre de Moraes, né? Então eu coloquei lá uma hashtag, Alexandre de Moraes tirano, e logo aquela hashtag estava subindo. Eles acham que a gente faz isso através de robô. Eles não entendem que o povo não aguenta mais esse tipo de autoritarismo. Né? Então, não é à toa que eu estou em 5 inquéritos no STF, que eu estou mais em um pedido de cassação dentro do TSE. Né? Eles realmente têm medo de nós. Ok, deputada, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje com a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Voltamos em 2 minutinhos, não saia daí.